Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais uma aula de harmonia e arranjo expandindo as possibilidades harmônicas na tonalidade. Bom, mas para a gente poder expandir de uma forma concisa e consistente essas possibilidades harmônicas, vale a gente dar uma revisada e uma ampliada, uma aprofundada nos nossos conhecimentos frente à composição dos acordes dentro da tonalidade maior. E aí vocês vão ver que a gente vai poder trabalhar com tríades e tétrades e várias outras possibilidades e vamos ver as relações que cada grau da escala e do campo harmônico que nós vamos montar tem umas com as outras e as sensações. Então vamos lá, pessoal? Para que possamos entender a constituição da estrutura do campo harmônico maior, nós vamos utilizar aqui o exemplo da escala de Dó, a escala modelo, pois essa não tem nenhuma alteração e vai ficar mais fácil da gente analisar os intervalos e tudo mais. Assim, observe que, utilizando somente as notas dessa escala, a de Dó maior, eu empilho terças sobre cada nota desta escala e obtenho um acorde de 3 sons em cada grau desta escala. Observe que eu tenho no primeiro grau da escala de Dó maior, o acorde de Dó maior. Dó como fundamental, Mi como terça maior, Sol como quinta justa. O que quer dizer que eu vou ter sempre no primeiro grau do campo harmônico maior, um acorde maior. Observe que eu tenho no segundo grau dessa escala o acorde de Ré menor. Ré como fundamental, Fá terça menor e Lá quinta justa. O que quer dizer? Um acorde de Ré menor. Então, o segundo grau do campo harmônico sempre será menor. No terceiro grau, eu vou ter o acorde de Mi menor, que tem Mi como fundamental, Sol como terça menor, Si como quinta justa, o que quer dizer que eu vou ter um acorde menor, sempre no terceiro grau do campo harmônico. Observe que eu vou ter no quarto grau da escala de Dó um acorde maior. Aqui o acorde de Fá maior. Fá como fundamental, Lá uma terça maior, Dó uma quinta justa. O que quer dizer que eu tenho um acorde de Fá maior, sempre um acorde maior no quarto grau. Observe agora que no quinto grau eu vou ter um acorde de Sol maior. Ou seja, Sol como fundamental, Si terça maior, Ré quinta justa. Um acorde maior sempre no quinto grau do campo harmônico. No sexto grau eu vou ter um acorde de Lá menor. Lá como fundamental, Dó terça menor, Mi quinta justa. Um acorde menor sempre no sexto grau do campo harmônico. Observe agora que no sétimo grau do campo harmônico, eu vou ter um acorde de Si menor com quinta diminuta. Ele tem Si como fundamental, Ré terça menor, Fá natural, que é a quinta diminuta, e aí vai resultar numa tríade diminuta, ok? Tendo em vista essa estrutura que a gente conseguiu aqui na escala modelo de Dó maior, onde sempre no primeiro grau, no quarto grau e no quinto grau nós temos acordes maiores, no segundo, no terceiro e no sexto sempre acordes menores, e no sétimo uma tríade diminuta, a gente pode generalizar isso para qualquer outra tonalidade. O que quer dizer que em todos os tons maiores teremos sempre um acorde maior no primeiro grau, no segundo e terceiro graus teremos sempre acordes menores, no quarto e quinto grau teremos acordes maiores, no sexto grau teremos um acorde menor, no sétimo grau teremos sempre uma tríade diminuta, ou seja, um acorde de 3 sons diminuto. Dentro desse processo, basta respeitar as alterações de cada tonalidade. Veja aí, eu tenho a tonalidade de Sol, que é a segunda desse quadro. Vejam que
a tonalidade de Sol, para ter aquela estrutura igual à escala maior, de Dó maior, que é a nossa modelo, eu preciso colocar o Fá sustenido. Então todo o Fá tem que ser sustenido. E aí, automaticamente, eu vou ter os acordes dentro dessa mesma estrutura aí, né? Então, veja que nesse quadro a gente consegue generalizar isso para todas as tonalidades maiores. Então aqui a gente tem todos os campos harmônicos maiores. Se eu quiser trabalhar com acordes com sétima, ou seja, com tétrades, como é que eu faço? Bom, observe que eu tenho no primeiro grau do acorde, um acorde, aqui no nosso exemplo, de Dó maior, com sétima maior, onde o Dó é a fundamental, o Mi é a terça maior, Sol é a quinta justa, Si a sétima maior, o que quer dizer que eu tenho sempre, no primeiro grau, um acorde maior com sétima maior. Observe agora que no segundo grau, dentro da tonalidade de Dó, eu vou ter um acorde de Ré menor com sétima menor. Veja bem, eu tenho Ré como fundamental, Fá como terça menor, Lá como quinta justa e Dó uma sétima menor. Um acorde menor com sétima menor, sempre no segundo grau. No terceiro grau, vou ter um acorde de Mi menor com sétima menor. Ou seja, Mi fundamental, Sol uma terça menor, Si uma quinta justa, Ré uma sétima menor. Um acorde menor com sétima menor aí, sempre no terceiro grau do campo harmônico maior. No quarto grau deste campo harmônico, aqui no nosso exemplo de Dó maior, eu vou ter o acorde de Fá. Eu vou ter um acorde de Fá fundamental, Lá terça maior, Dó quinta justa, Mi, que é uma sétima maior, o que quer dizer que eu vou ter um acorde maior com sétima maior. Observe que no quinto grau, pessoal, eu vou ter um acorde de Sol maior com sétima menor, também chamado de Sol com sétima. Veja que o Sol é fundamental, Si terça maior, Ré quinta justa e Fá sétima menor, o que quer dizer que eu vou ter um acorde de maior com sétima menor. O pessoal também chama apenas de acorde com sétima, pois ele é o mais usado dentre todos os acordes com sétima. Vários estilos apenas usam ele quando vão utilizar a sétima. Então, acabou ficando mais utilizado. Lógico que vários outros estilos, né, como a bossa nova, o jazz, a música instrumental brasileira e o fusion, por exemplo, eles já utilizam a sétima de forma mais frequente em todos os graus, tá? Observe que eu tenho no sexto grau um acorde de Lá menor, sendo que o Lá é fundamental, o Dó é a terça menor, o Mi é uma quinta justa e o Sol uma sétima menor, o que quer dizer que eu vou ter um acorde menor com sétima menor sempre no sexto grau. E finalmente no sétimo grau nós vamos ter um acorde de Si menor com quinta diminuta e sétima menor. Si aqui vai ser a fundamental, Ré a terça menor, Fá a quinta diminuta, Lá uma sétima menor, que quer dizer que eu tenho um acorde menor com quinta diminuta e sétima menor, também chamado de acorde meio diminuto, tá? Ok? Tendo em vista essa estrutura, onde sempre o primeiro e o quarto grau são maiores, com sétima maior, o segundo, o terceiro e o sexto são menores, com sétima menor. O quinto grau, sempre maior, com sétima menor. O sétimo grau, sempre uma tétrade meia diminuta. Portanto, podemos generalizar a estrutura para todas as outras tonalidades, como a gente fez anteriormente com o campo harmônico feito só com tríades. O que quer dizer que em todos os tons maiores teremos sempre um acorde maior com sétima maior no primeiro grau. No segundo, terceiro graus teremos sempre acordes menores com sétima menores. No quarto grau teremos outro acorde com sétima maior, um acorde maior com sétima maior. No quinto grau teremos sempre um acorde maior com sétima menor, né, ou só, a gente pode falar só com sétima, né, o acorde com sétima.
No sexto grau, teremos um acorde menor com sétima menor, e no sétimo grau, um acorde com terça menor, quinta diminuta e sétima menor, ou seja, um acorde meio diminuto, ok? Tendo em vista o campo harmônico maior com os acordes, com sétima, vale destacar que cada grau terá uma sensação diferente, ou seja, cada grau exercerá uma função diferente dentro da tonalidade que a gente está trabalhando com aquela escala em determinada música. Então, o acorde maior com sétima maior, que se localiza no primeiro grau, terá uma função de estabilidade. Será o centro tonal da música, o que quer dizer que não promoverá a sensação de movimento nem de relaxamento, mas somente provocará uma sensação de chegada, finalização de um trecho musical. Veja que esse acorde Dó maior, ó, ele vai dar essa sensação de estabilidade. Já o quarto grau vai ter uma função subdominante. Ele terá uma sensação de afastamento, se compararmos com o primeiro grau. Parecerá um acorde de tônica de outra tonalidade, tá? Mas não mostra estabilidade frente à tonalidade em questão, né, principal que eu estou na minha música. O acorde de quinto grau será um acorde de função dominante. Ele exerce uma sonoridade de preparação, promovendo uma sensação de movimento, tensão ou instabilidade, se comparado tanto com o primeiro grau, com a tônica, com o quarto grau, com a subdominante. Então, é uma sensação mais de instabilidade. Já o segundo grau tenderá a provocar em nosso ouvido uma sensação parecida com a da subdominante, do quarto grau, porém de uma forma mais fraca que este quarto grau, que é a subdominante propriamente dita. Veja que este acorde, né, ele é um acorde que vai ter algumas notas em comum com o acorde de Fá aqui. Por isso que ele vai dar essa sensação de subdominante, essa sensação de afastamento, né, da tônica, ok? Já o terceiro grau tem uma função de tônica, porém mais fraca. Também tem algumas notas em comum com o acorde de tônica, né? E ele vai dar essa sensação de estabilidade, mas não totalmente estável, totalmente segura quanto o primeiro grau. Tá? É interessante entender que o sexto grau, né, no caso aqui, ele vai também ter essa sensação de tônica, porque também tem algumas notas em comum com o acorde de primeiro grau. Entretanto, também será um acorde que terá essa função de tônica, mas de forma enfraquecida. Tá? Não terá aquela mesma sensação de estabilidade do primeiro grau, de finalização do trecho melódico e harmônico que o primeiro grau exerce. E no final aqui nós temos o acorde meio diminuto, que está no sétimo grau, tá? Que dará uma sensação parecida com a dominante, porque tem muitas notas em comum com a dominante, e as duas mais importantes, que é o Fá e o Si, que é o que compõe o intervalo de trítono, que provoca a tendência, né, chamada de notas atrativas, que atrai a tônica e que serve para também dar essa sensação de preparação, de movimento, de tensão, de estabilidade e que pede resolução no primeiro grau. Existe a possibilidade desse acorde meio diminuto na tonalidade menor ou em um encadeamento que vai terminar em acorde menor de ser utilizado como subdominante para o acorde menor, um subdominante enfraquecido. Então, pessoal, é importante salientar aqui que esses acordes podem ser cifrados de diversas formas, já que não se padronizou a maneira de se escrever tais acordes, principalmente as tétrades. Então, vocês poderão encontrar partituras cifradas ou mesmo letras cifradas em que os acordes maiores, com sétima maior, por exemplo, podem aparecer como vemos na tela. Tá? C, 7, M maiúsculo, né? O C Maj 7, que é Major 7, o C com um triângulozinho, geralmente esse em algumas
escritas, algumas tipos de escritas, indica que a sétima maior tem que estar na ponta, tem que estar na parte mais aguda do acorde. Pode acontecer o C, MA7, tá? Que é maior, com o sétimo maior, que também vem do inglês, né? O Major 7, né? O Major vem escrito antes do número. Pode ser Dó M7, tá? E assim vai. Pode ser Dó com sétima e um símbolo de mais, que indica maior, e assim por diante. Tá? Da mesma forma, vocês poderão encontrar partituras cifradas ou mesmo letras cifradas em que os acordes menores com sétima menor podem aparecer como a gente está vendo na tela, com apenas um M e 7, um MI e 7, um minor 7, ou um menos e o 7 na frente. Da mesma forma, podemos encontrar o acorde meio diminuto cifrado dessa forma aí. M7 bemol 5, né, entre parênteses, tem gente que coloca fora do parênteses, tá? Tem gente que utiliza o menos no lugar do M, e tem muita gente que utiliza a bolinha cortada, tá? Que é um meio diminuto, já que o diminuto é caracterizado apenas por uma bolinha aí na frente do acorde. Uma coisa importante a salientar é que para cada nota, para cada acorde do campo harmônico maior, a gente pode acrescentar outras dissonâncias além da sétima. Isso vai depender muito do estilo musical. Por exemplo, no jazz, numa bossa nova, num MPB, tá? No fusion, a gente tem essa possibilidade de trazer mais dissonâncias. Outros estilos, por exemplo, como o reggae, o rock, dependendo do estilo de rock, se for mais básico, ele não vai aceitar muita dissonância, acordes com dissonância. Então isso vai dentro do estilo. Mas se a gente estiver num estilo, né, caracterizado por se trabalhar com dissonância, com mais dissonância, a gente pode ir além da sétima, ok? Então, essas dissonâncias que a gente pode colocar nos acordes são as outras notas da escala. E a gente vai continuar empilhando terças aí. Vale destacar que teremos algumas notas que serão evitadas, pois descaracterizam a função do acorde. Tá? Então, algumas dissonâncias a gente vai evitar aí, porque vai tirar aquela característica, aquela função do acorde, aquela sensação que o acorde tem que ter para ser utilizado. Ok? Então vamos pegar aqui o primeiro exemplo, o acorde de Dó maior, ou seja, o acorde montado sobre a primeira nota do campo harmônico aí, da escala de Dó maior. Será um Dó com sétima maior, certo? Entretanto, vale destacar que a fundamental vai ser o Dó, o Ré será uma dissonância, ou nona maior também, o Mi pertence à estrutura do acorde, a terça, o Fá vai ser uma nota evitada, o Sol, uma quinta justa, pertence ao acorde, e o Lá, uma sexta maior, o 13ª maior, que é uma dissonância disponível, e o Si será uma sétima maior, ok? Então, vamos ouvir de novo esse acorde com as suas dissonâncias. Fundamental, segunda, dissonância, terça, nota do acorde, essa nota vai ser evitada, o Sol vai ser uma quinta justa, o Lá uma sexta maior e o Si uma sétima maior. Ainda no exemplo da tonalidade maior, de Dó maior, teremos as seguintes notas para caracterizar o segundo grau, que vai ter uma função de subdominante enfraquecida. Teremos o Ré, que é fundamental do acorde, o Mi, que será uma dissonância, a nona maior também, né? Esse Mi pode exercer tanto uma função de segunda como nona, geralmente dentro do acorde a gente utiliza mais como nona maior. O Fá, que vai pertencer à estrutura do acorde, é uma terça menor. O Sol, que será uma dissonância disponível, que geralmente é utilizado como 11ª, né? Sempre oitava acima. O Lá, que é uma quinta justa, que pertence ao acorde. O Si, uma sexta maior, que pode ser usada no acorde como 13ª, mas como sexta a gente geralmente tem uma restrição, porque ele tende a fazer esse acorde parecer um acorde dominante, parecer o acorde de Sol maior, que vai ter as notas do acorde de Sol maior, né? Principalmente o trítono, ok? Que é o Si e o Fá. Então vamos ouvir
o segundo grau aí. Veja que nós temos a segunda maior, uma terça menor, quarta justa, uma nota possível de ser utilizada, uma sexta, uma quinta justa, uma sexta maior que é evitada e uma sétima menor. Temos aí a possibilidade no terceiro grau, que vai ter uma função fraca de tônica, e aqui a gente traz aí o exemplo dentro do tom de Dó maior do acorde de Mi menor. Veja que eu vou ter a segunda, ela vai ser uma nota que vai ser evitada, porque se colocada no acorde vai gerar outra função, tá? Então vamos ouvir aí. Mi menor, eu vou ter o Mi como fundamental, o Fá como nota evitada, o Sol como nota do acorde, o Lá, dissonância possível, o Si, uma nota do acorde, o Dó, uma dissonância possível e o Ré, uma sétima menor. Tem gente que até escreve essa sexta menor como quinta aumentada, tá? Então pode acontecer isso na cifra. Muitas vezes o pessoal acaba ignorando um pouco a parte teórica da construção teórica dos acordes. Então pode acontecer de colocar Mi menor com sétima com quinta aumentada, como a gente está vendo aí no última possibilidade de acorde que a gente pode trabalhar aí, ok? No acorde do quarto grau, a gente vai ter o acorde de Fá aqui como exemplo. A gente terá sempre um acorde maior, né, com sétima maior com a quarta aumentada. Então vamos ouvir. Ó. O acorde de Fá com sétima maior, fundamental é o Fá, o Sol será uma dissonância, né? O Lá vai ser uma terça, o Si vai ser outra dissonância, o Dó uma quinta justa e o Ré uma 13ª maior, tá? E o Mi será uma sétima maior. O caso da sexta aqui, ele pode ser utilizado, né? E geralmente quando a gente trabalha com a sexta nesse acorde, a gente tira a sétima. Quando a gente quer utilizar a 13ª, aí a gente pode manter a sétima e joga essa nota, né, esse Ré lá pro agudo. E aí não dá choque, não vira um cluster. O acorde de quinto grau, de dominante, vão ter essas notas aí disponíveis para a gente poder tocar e uma nota evitada. Vejamos. O acorde de Sol com sétima, vou ter o Sol como fundamental, o Lá, nona maior, Si, terça maior, o Dó, quarta justa vai ser evitado, porque vai descaracterizar a dominante, o Ré já faz parte do acorde, o Mi é uma 13ª, o Fá uma sétima menor. Ainda dentro da tonalidade de Dó, a gente pode tocar o acorde de sexto grau e suas possíveis dissonâncias. Eu tenho Lá, tenho a nota Lá como fundamental, a nota Si será uma dissonância disponível, geralmente utilizada como nona, o Dó, que é a terça menor, o Ré, que será outra dissonância disponível, geralmente utilizada como 11ª, Mi, quinta justa, e o Fá, sexta menor, que será evitada, e tenho depois a sétima, que será o Sol, ok? Então, dentro desse aspecto, a gente vai evitar essas notas estão aí para ser evitadas, porque elas vão descaracterizar essa função específica de cada grau, ok? E para finalizar, a gente tem aí o acorde meio diminuto, que acontece no sétimo grau, e que vão ter essas possibilidades de dissonância. Vou ter a nota Si como fundamental, Dó, que será uma dissonância evitada, né? O Ré, que pertence à estrutura do acorde, uma terça menor, o Mi, que será outra dissonância disponível, 11ª justa, o Fá, que será uma quinta diminuta, e o Sol, uma sexta menor, e depois a sétima menor, que será a nota Lá.
ok? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Espero que vocês possam aplicar tudo isso que a gente viu aí, né, no estudo dos acordes do campo harmônico maior e as suas possibilidades na sua vida prática, aí, nos seus arranjos, nas suas performances, tá? Nas suas análises musicais das músicas que vocês gostam, ok? E aproveitando, vou indicar mais um livro para quem quer aprofundar mais seus conhecimentos dentro de tudo isso que a gente estudou e ir até um pouquinho a mais. Tá? É o livro Harmonia e Improvisação, do Almir Shediac, ok? É o volume 1. É um livro interessante, é um livro básico, tá? Ele não aprofunda em várias questões, mas é um livro muito interessante que pode nos ajudar a entender e a trabalhar conceitos no sentido de poder plasmá-los em uma forma mais concisa, tá? Então, tem alguns exemplos no final, é super interessante esse livro, certo? Tem algumas músicas cifradas e analisadas, e eu acho que seria interessante, né, para quem gosta de tocar, gosta de música popular, possa ouvir, tocar e analisar essas músicas, ok? Então, a ideia é essa, pessoal. Bons estudos, bons sons. Até a próxima!